Quero dizer que é um privilégio, uma satisfação muito grande poder cultuar ao único que é digno de ser adorado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aqui agradecer ao Conselho da Igreja, aos presbíteros, ao Daniel. Deus em Cristo os abençoe. Trago aqui o abraço do pastor Estefano da Quinta Igreja, que deu boas referências dos irmãos, né? Não só ele, mas muitos irmãos que falam da igreja do Jardim P, sempre dizem que é uma igreja que zela pela palavra do Senhor. E em um tempo onde a conveniência tem sido deixada, melhor, a convicção tem sido deixada de lado pela conveniência, é um alento saber que há um povo aqui nesse bairro que zela pela palavra do Senhor. Então é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, dos versículos 1 ao 13. Mateus 25, dos versículos 1 ao 13. Nós estamos vivendo um momento de preparação. O ano se finda e um novo ano irá se iniciar. Então nós preparamos a roupa, preparamos a alimentação, definimos em qual casa que nós vamos passar, mas existe uma preparação que é muito mais importante, que é a preparação para nos encontrarmos com o nosso Senhor. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. A palavra de Deus diz assim, o título é a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e se prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Irmãos, o casamento é uma das datas mais importantes na vida das pessoas. Um casamento bem planejado, para que as coisas fluam da maneira correta, não pode ser deixado para a última hora. Então os noivos, com antecedência, eles começam a fazer algumas análises. Se eles vão morar em uma casa alugada ou uma casa financiada, se eles vão casar em uma chácara ou na igreja, qual será o buffet, a lista de convidados, quem estará na lista de convidados, quem ficará de fora. Então, tem vários detalhes. No dia da cerimônia, também é um dia de preparação. Os homens, geralmente, que demoram ali em torno de 10 minutos para se arrumar,
no dia do casamento dão uma caprichada maior, né? Ao invés de 10, demoram 11, 12 minutos, né? Mais ou menos assim. As mulheres são muito detalhistas, né? Então, no dia do casamento, a noiva passa no salão de beleza e ali ela verifica o cabelo, a maquiagem, se o vestido está tudo ok, para enfim acontecer o grande e esperado dia. Agora imagine a seguinte situação, depois de toda essa preparação, você que já se casou, você que pretende se casar, você adiaria o seu casamento porque algum convidado não se preparou da maneira correta? De repente alguém liga para você e fala assim: olha, casa amanhã porque o meu voo atrasou. Você deixaria de se casar pela falta de preparação de algum convidado? Obviamente que não. Da mesma forma, irmãos, Jesus não vai adiar a sua vinda por causa da falta de preparo de alguém. O dia e a hora que foi estabelecido pelo Pai vai acontecer, independente de quem esteja preparado ou não. Então, irmãos, assim como um casamento não pode ser organizado de última hora, nós também não podemos deixar para nos preparar, para nos encontrarmos com o noivo que é Cristo, de última hora. Precisamos ficar atentos, precisamos ficar preparados, porque o que há de vir, virá, e não tardará. Então essa parábola, irmãos, ela traz algumas reflexões sobre isso, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Antes de entrarmos aqui no texto da nossa atenção nessa noite, gostaria de explicar para os irmãos por que Jesus conta a parábola das 10 virgens. Então vamos para Mateus 24, versículo 3, que diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, após a pergunta dos discípulos, Jesus, ele lista vários sinais da sua vinda, e juntamente com essa lista de sinais, Jesus dá vários alertas para os seus discípulos. Analisem o versículo 36 do mesmo capítulo. Jesus diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Versículo 50. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, e em hora que não sabe. Então, após responder as perguntas dos discípulos e dar também alguns alertas, Jesus ele propõe essa parábola, conhecida como a parábola das 10 virgens. Permita-me fazer duas ponderações. As virgens aqui, irmãos, não são noivas, não são 10 noivas. Virgens aqui são jovens, moças solteiras, geralmente amigas da noiva, que tinham uma função muito específica na época, que era iluminar o caminho do noivo. Então a primeira ponderação é essa: as virgens eram jovens. Outra ponderação importante: às vezes as pessoas, quando se referem a esse texto, relatam que o ponto principal é o encontro de Jesus e a igreja, do noivo e da noiva. Mas se você analisar esse texto com atenção, aonde está a noiva no texto?
a noiva não aparece. Então, o objetivo principal dessa parábola é evidenciar a preparação para o grande dia, é evidenciar a nossa postura aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde que se passa o cenário desta parábola? O cenário dessa parábola se passa em um casamento judaico. O casamento judaico, irmãos, é diferente do casamento aqui no Brasil. No Brasil, qual é a figura principal? O momento mais aguardado da cerimônia é a chegada da noiva. Mas no casamento judaico, o momento mais esperado é a chegada do noivo. E acontece também o seguinte: no casamento judaico, não é somente um contrato entre duas pessoas, homem e mulher, é um contrato também entre famílias. E ali as pessoas vão decidindo, antes da cerimônia, vão decidindo questões de dotes, de terras, de animais, de ouro, de prata. Então, por vezes, essas negociações perduravam à noite, ao ponto de alguns convidados adormecerem. E aí a gente começa a entender um pouco por que Jesus relata essas coisas aqui nessa parábola. Então veja, após a negociação, os últimos ajustes ali com a família da noiva, o noivo, ele sai daquele local que ele estava e ele vai em direção à festa, à cerimônia, à noiva. Mas em um momento onde não havia iluminação pública, algumas jovens eram selecionadas para iluminar o caminho do noivo até o local específico da festa. E aqui a gente consegue entender que 5 moças, 5 jovens, levaram as suas tochas, as suas lâmpadas. Mas para que essas lâmpadas fossem abastecidas, era necessário o azeite. O azeite, ele funcionava como se fosse gasolina, como se fosse o álcool. Então, de 15 em 15 minutos, essas jovens deveriam iluminar o caminho do noivo. Era um momento de glória, era um momento muito belo para o noivo, porque ele estava indo em direção à sua noiva. E aquelas jovens que não levassem consigo azeite, seria um insulto para o noivo. Então, Jesus propõe essa parábola, irmãos, que nós vamos analisar com mais detalhes aqui, com mais cuidado. Vejamos, versículo 1 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Mais uma vez, nós conseguimos analisar na palavra de Deus o contraste de 2 tipos de pessoas. Se você analisar a palavra de Deus, você vai perceber que a Bíblia relata sobre os filhos de Deus e filhos dos homens, sobre justos e injustos, sobre sábios e tolos, sobre salvos e ímpios, eleitos e não eleitos. E aqui nós vemos 2 categorias de pessoas: as virgens, as jovens nécias e as jovens prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas, só que elas não levaram o azeite consigo. Então entenda uma coisa, irmãos, qual que é a diferença daquelas pessoas que servem e as que não servem a Deus? É o azeite. O azeite aqui representa a intimidade com Deus. Isso é uma coisa que somente os crentes, os eleitos, os chamados por Jesus possuem. Os ímpios não possuem azeite consigo, não têm intimidade com Deus.
Então, elas tinham a mesma aparência, porém o azeite fazia toda a diferença. Continuando, versículo 5, olha o que diz: e tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. O que isso mostra, irmãos? Que adormecer aqui não é que elas foram negligentes. O cansaço, ele faz parte da vida. O cansaço, as adversidades da vida, as doenças, as crises familiares, as crises conjugais, o desemprego, ele vem tanto para o justo quanto para o injusto. E às vezes, as coisas dessa vida, as adversidades dessa vida, nos cansam também. Então, o cansaço, igual aconteceu aqui, é muito comum. Mas a diferença é que elas tinham azeites nas suas vasilhas. O apóstolo Paulo, ele diz algo interessante em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Olha só o que ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, ou seja, cansados, porém não destruídos. Isaías, no capítulo 40, ele vai dizer que até os jovens se cansam, tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão com asas como de águias. Então, irmãos, a diferença é que nós temos a nossa esperança no Senhor. Então, as adversidades da vida, elas nos sobrevêm. As situações difíceis, elas nos sobrevêm. Mas a questão é que quem tem o azeite, esse é o que permanece, porque o azeite é intimidade com Deus. E quando as situações adversas dessa vida nos sobrevêm, nós não nos desesperamos, porque a gente sabe naquele que cuida de nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E continuando, versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram. Analisem o contraste no final do versículo 5 e o início do versículo 7. Adormeceram e se levantaram. A palavra adormecer, irmãos, é um eufemismo, é uma suavização para a morte. Quando a gente lê o texto que o apóstolo Paulo escreve sobre a ceia, ele diz: há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Ou seja, o que ele está se referindo ali? A morte. E o versículo 7, quando fala de se levantaram, está se referindo à ressurreição. Então, o que isso significa? Que nós só podemos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor antes da morte e da ressurreição. Porque depois da ressurreição não tem mais como se preparar. E isso nos ensina, irmãos, que se estamos sendo negligentes com o Senhor, precisamos resolver isso antes de adormecermos. Se há pecado em nossa vida, precisamos resolver isso antes de adormecê-lo. Se há mentira, precisa ser deixada antes de adormecermos. O adultério tem que ser deixado antes. A fornicação tem que ser deixada antes. A pornografia tem que ser deixada antes. A lascívia tem que ser deixada
antes. A intriga entre os irmãos tem que ser deixada, resolvida antes. A falta de perdão tem que ser resolvida antes de adormecermos. O desejo de vingança tem que sair da nossa vida antes de adormecermos. Porque depois que adormecermos, depois que morrermos e ressuscitarmos, não haverá mais tempo de nos prepararmos para nos encontrarmos com o Senhor. Então esse texto aqui, irmãos, ele nos alerta, nos mostra que nós precisamos deixar a vida de negligência e pecado, não é depois, é hoje, é agora, é já. Continuando, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Versículo 9, mas as prudentes responderam: não. Ao ler esse texto aqui, irmãos, nós nos perguntamos, será que elas não foram egoístas? Por que elas não dividiram o seu azeite? Sabe por que elas não foram egoístas? Porque intimidade com Deus não tem como transferir. É uma responsabilidade individual. Não tem como eu chegar na minha esposa e falar para ela: faz um pix da sua vida de oração. Não tem como você chegar no seu marido e falar: me faz um pix da sua vida de serviço a Deus. Me faz aí um pix das suas devocionais. Você fez várias devocionais durante o ano, eu fiz poucas. Faz uma transferência para mim. Não tem como. Intimidade com Deus é responsabilidade de cada um. É intransferível. Portanto, elas não foram rudes aqui. Elas simplesmente falaram: não tem como dar para vocês o azeite. Caso contrário, vai faltar também para nós outras. Continuando. Versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para a festa. E fechou-se a porta. Pelo fato daquelas virgens nécias terem desonrado o noivo, a única função que elas tinham era de iluminar, honrar o noivo, e elas não fizeram isso. Isso aqui nos traz uma reflexão, irmãos. Será que nós estamos sendo negligentes nas funções a qual Deus nos designou? A Bíblia diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós estamos sendo luz. Nós estamos influenciando ou sendo influenciados? Porque é isso que a Bíblia diz. Quando Jesus diz que nós somos o sal, é pelo seguinte: se você pegar o sal e raspar o sal na carne, obviamente a carne vai ficar salgada. Mas se você fizer o contrário, pegar a carne e raspá-la no sal, o sal vai ficar com o gosto da carne? Não. Se aqui estivesse tudo apagado, de repente acendesse a luz, o que a luz ia fazer com as trevas? Ia dissipar as trevas. Então Jesus ele diz que nós somos sal e luz porque nós influenciamos e não somos influenciados. Essa é a nossa função. E como nós estamos na nossa vida cristã? Estamos honrando o noivo? Estamos iluminando?
e fechou-se a porta. Essa expressão, irmãos, nos lembra a arca de Noé. Depois que Deus envia o dilúvio, o que Deus fez com a arca? Fechou, selou, lacrou a porta. E o contraste aqui é muito interessante, porque quando a gente analisa a arca de Noé após o dilúvio, o que havia dentro da arca? Dentro da arca tinha vida. Dentro da arca tinha alegria pela salvação. Havia dentro da arca celebração. Aqui no texto nós conseguimos observar que dentro da festa também havia celebração, havia luz, alegria. Mas quem estava de fora, que foi o que aconteceu com as virgens nécias, fora havia escuridão, desespero, tristeza. Assim também será na vinda do Senhor Jesus. Quem estiver com Cristo nas bodas do Cordeiro, estará se alegrando, celebrando, adorando aquele que é digno. Mas quem não estiver nas bodas do Cordeiro, estará em sofrimento, em choro e ranger de dentes. Então Jesus ele nos dá esse alerta, e fechou-se a porta. Versículo 11, mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ou seja, agora elas reconhecem o senhorio de Cristo. Agora elas reconhecem o senhorio do noivo. Mas não adianta mais. Elas não se prepararam no momento certo. E o 12 diz assim: mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Adolescentes, a maior frase de desprezo que alguém pode receber não é daquela garota na escola que tinha a intenção de namorar e rejeitou. Essa não é a maior frase de desprezo. A maior frase de desprezo não é aquela que um funcionário, depois de muitos anos de dedicação em uma empresa, escuta do chefe: você está demitido. Essa não é a maior frase de rejeição. A maior frase de rejeição que alguém pode escutar é da boca de Deus: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Essa é a maior frase de rejeição que deveria criar em nós temor e tremor. Já estou concluindo. Alguém também pode dizer assim: mas por que o noivo fechou a porta? Por que o noivo disse essa frase de rejeição? Por que o noivo foi tão rude? Esse noivo é cruel? Não, irmãos. É porque a única função que elas tinham para com o noivo, elas não fizeram. Elas não acenderam as suas tochas. Elas não iluminaram o noivo. Não honraram a ele. Então ele não está sendo rude, porque elas o desonraram. Ele também não está sendo rude, sabe por quê? Porque quem pagou o preço da noiva e da festa foi o noivo. Assim como Cristo fez por nós, pagando pela sua noiva um alto preço, e um preço de cruz,
na qual o seu sangue foi derramado por amor a nós. E há pessoas que se perguntam, por que Deus há de escolher alguns e lançar outros no inferno? A resposta é a mesma. Porque quem pagou o preço na cruz foi Ele. Quem ressuscitou ao terceiro dia foi Ele. Quem está sentado à destra de Deus, governando todas as coisas, é Ele. E tudo Ele faz para louvor de sua glória. A escolha é dele. O critério é dele. E cabe a nós, irmãos, somente adorar ao Senhor por isso. Eu estava na festa de Natal com a minha família, os parentes, e ali eu estava me perguntando, quem daqueles meus parentes estarão nas bodas do Cordeiro? Às vezes eu estou no meu trabalho e fico observando quais daquelas pessoas ali estarão nas bodas do Cordeiro. Às vezes eu fico observando para a minha igreja e fico perguntando quais dos irmãos aqui estarão nas bodas do Cordeiro. Uma coisa eu sei, irmãos, que assim como nós cantamos aqui nessa noite, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus, eu lá estarei. Como que nós estamos nos preparando para nos encontrarmos com o nosso Senhor? Com quais das virgens você mais se identifica? É com as prudentes? Se for com as prudentes, que Deus continue te abençoando. Mas não se esqueça daquele versículo que diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Mas se você aqui nessa noite teve a humildade de reconhecer que a sua vida está sendo uma vida de negligência para com o Senhor Jesus, e você se identificou muito mais com as imprudentes, com as nécias, eu tenho uma boa notícia para você. As nécias aqui no texto, elas saíram para comprar e conseguiram? Não. Mas Isaías 55, Deus diz: vinde, comprai, ainda dá tempo. E esse tempo é hoje. Precisamos trazer as nossas vasilhas e enchê-las de azeite, enchê-las de intimidade com o nosso Senhor, porque o que há de vir, virá, e não tardará. Então, irmãos, que Deus nos ajude a permanecermos do jeito que Jesus disse aqui no versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, nesse final de ano, reúna a sua família, celebre, ore ao Senhor, agradeça ao Senhor, faça o seu planejamento para o ano de 2025, mas não esqueça que nossa vida, como orou o presbítero, a nossa vida tem que ser diariamente uma vida de preparação para nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Foi um privilégio muito grande cultuar nessa noite ao Senhor Jesus com os irmãos. Deus abençoe.